Olá, tudo bem? Como é que estão? Maravilha! Vamos começar um curso novo. Olha só, não é à toa que você se inscreveu nesse curso, viu? Tenha certeza que só pelo nome dele, Be a Leadership, seja um líder otimizando resultados, eu não tenho dúvidas nenhuma que ao final deste curso, você que está aí, vai estar efetivamente preparado para ser um líder. Seja um líder na sua vida profissional, seja um líder na sua vida pessoal, seja um líder dentro do escritório de advocacia, se você trabalha dentro de um departamento jurídico, ou seja mesmo um líder na sociedade. E isso é típico do advogado. Todo advogado, toda advogada é um líder, é uma líder. Sabe por quê? Porque nós temos esse senso de justiça. O senso de justiça que nos motivou a fazer o curso de Direito já nos coloca numa posição diferenciada. Uma posição onde nós, como líderes sociais que somos, vamos efetivamente alcançar um resultado. E esse resultado, muitas vezes, não é aquele que você realmente estava esperando. Quantas vezes, olha só, eu vou fazer uma pergunta e pense aí. Quantas vezes você ficou imaginando e pensando, puxa vida, eu queria ter um resultado tão diferente na minha vida profissional e não consigo chegar. Ou seja, você está frustrado. Quantas vezes você se sentiu frustrado com a advocacia? Quantas vezes você se sentiu frustrado no exercício ou atuando no desenvolvimento da advocacia, no exercício de um mandato para um cliente? Não alcançou o objetivo daquele cliente e isso acaba fazendo o quê? Se transformando em frustração. Isso, você acha efetivamente que te acarreta uma consequência, sim ou não? Eu tenho certeza que sim. Através deste curso, que será ministrado parte por mim, e parte, olha só que maravilha, gente. Teremos um coach profissional, o coach Luiz Fernando Moreno, que também é advogado. Ele estará aqui tratando sobre questões profissionais, que envolvem uma ferramenta que daqui a pouco nós vamos falar sobre isso, mas de uma forma prática. Ele vai trazer a prática disso, ou seja, ele vai demonstrar o que na teoria que nós vamos falar aqui, efetivamente como isso vai ser apresentado e vai se manifestar de forma clara na sua vida. Ok? Estão preparados? Olha só, gente, o curso, efetivamente, eu fico muito feliz. A Intelecto tem se demonstrado como uma empresa que tem sido top. E top que eu digo como precursora, efetivamente. Tem sido a empresa que tem trazido temas relevantes para a advocacia. Uma advocacia nova, moderna, assim como a Intelecto também é. Então, se você está me assistindo agora, está sentado aí fazendo esse curso, tenha certeza, você já é um vitorioso, já é um campeão, apenas por você estar aberto para uma nova experiência, estar aberto para novas atividades, estar aberto para uma nova visão da advocacia. Sabia que a advocacia tradicional vem perdendo aí espaço há algum tempo, viu? Advogado que não se moderniza, advogado que não se posiciona de uma forma diferente no mercado de trabalho, sabe o que tem acontecido com ele? Tem ficado lá para trás. E o jovem advogado, eu quero falar com você, jovem advogado, E olha só, quando eu digo jovem advogado, é aquele que está começando agora ou tem pouca idade? Não, o jovem advogado é aquele advogado que efetivamente advoga, porque hoje em dia a advocacia não está fácil para ninguém, viu? Para você conseguir se sedimentar na advocacia, você tem que ter um ímpeto jovem, então não importa a sua idade, não importa o momento ou a fase que você está efetivamente na sua vida profissional, tenha certeza que através deste curso, os resultados vão aparecer, porque você traçará metas e você alcançará cada uma das suas metas, porque você estará preparado para ter uma visão diferenciada do mundo, uma visão diferenciada sobre você mesmo. Qual é o seu papel na sociedade? Qual é o seu papel na profissão? Qual é o seu papel como líder da sua própria vida? Sendo assim, venha conosco e vamos começar então o nosso curso. Lembrando, hein? Você lembra disso? Daqui a pouco o professor, o coach, ok? Luiz Fernando Moreno, advogado. Olha, vou te falar uma coisa, viu? Poucos coaches tão jovens como ele, eu tenho visto com tanto sucesso, alcançado tanto sucesso, porque o sucesso dele tem se manifestado através do sucesso dos seus coaches.
Puxa, mas já falou de coaching, já falou de leadership, já falou de coaching, eu não entendi nada disso. Vamos então descobrir o que é cada um? Olha só, comigo aqui na tela, ó. O que é o coaching? Ok? Coaching nada mais é do que uma ferramenta. Uma ferramenta vamos lá, ferramenta. Se é ferramenta, quando é que você utiliza uma ferramenta? Vamos lá. É uma pergunta. Aqui, deixa eu só falar uma coisa. Aqui tem que ser uma troca, viu? Não é só eu falando aqui e você ouvindo aí de forma passiva. Você vai perceber que várias vezes eu vou pedir para você responder. E olha só, eu tenho certeza que o coach, eu não vou chamar ele de Luiz Fernando, não. Vou chamar ele de Nando, viu? Porque eu sou íntimo. O Nando, ele vai pedir várias vezes para você escrever aí. Ele vai pedir para você anotar as suas respostas. E faça, viu? Esse curso você vai perceber que tem que ser uma troca. E não é só interação, onde eu falo e você chacoalha a cabeça ou responde sim ou não. Eu quero interatividade. Eu estou aqui, mas eu quero ver a sua atividade aí. Beleza? Combinado? Então vamos lá. Coaching. Se coaching é uma ferramenta, eu pergunto, quando é que você utiliza a ferramenta? Me responda. É ferramenta. Você usa a ferramenta quando você tem algum trabalho para fazer ou não. De que serve uma ferramenta? Um exemplo de ferramenta. Um martelo. De que serve o martelo guardado lá na gaveta ou na caixa de ferramenta? Serve para alguma coisa, sim ou não? Para nada. Agora, para que serve um martelo? Quando eu sei que eu preciso pregar um prego. Aí ele vai ter uma utilidade, sim ou não? Muito bem. Então, o coaching como ferramenta, eu preciso identificar uma necessidade. E essa ferramenta é aquela que vai me auxiliar a fazer uma atividade de uma forma o quê? Muito mais fácil ou menos difícil do que se eu não tivesse aquela ferramenta. Você já tentou apertar um parafuso ou afrouxar um parafuso sem uma chave de fenda? Você já tentou isso? Você já percebeu como é difícil? Imagine que você tem um alicate e você tenha que soltar um parafuso. Vai conseguir? Sim ou não? Você vai conseguir tirar aquele parafuso? Sim ou não? Pode ser até que você consiga, não é mesmo? Mas eu pergunto, vai ser muito mais difícil, vai demandar muito mais tempo, vai demandar muito mais força para você chegar no seu objetivo, que é soltar aquele parafuso, do que se você utilizasse a ferramenta correta, sim ou não? Sim, com certeza. É exatamente isso. O coaching é uma ferramenta que vai auxiliá-lo a alcançar o seu objetivo. E com essa ferramenta, no lugar certo, do jeito certo, tenha certeza que o sucesso é só uma questão de tempo. Você acredita nisso? Então venha conhecer o coaching. Sabe por quê? Porque o coaching, e é isso que nós vamos falar nesse curso, nada mais é do que eu entender que existe uma relação entre pessoas que estão envolvidas num processo de coaching. E quem são essas pessoas envolvidas? Próxima pergunta, ó. Quem são os envolvidos no processo de coaching? Basicamente, nós temos duas pessoas envolvidas nesse processo de coaching, ok? Olha só. Coaching significa nada mais do que treinamento, ok? Vamos lá trazer para o português aqui, ok? Treinamento. Se nós vamos treinar, pergunto, quem é que treina? Quem é que treina? Tem que ter alguém para ser treinado, sim ou não? Um treinador e alguém para ser treinado. Muito bem. Normalmente, quando nós falamos em treino, nós nos remetemos ao quê? Ao esporte, sim ou não? É onde fica mais nítido, né? O treinador de futebol, o treinador da seleção brasileira de vôlei, não tem isso? E quem são os treinados? Nesse caso, são os jogadores, seja de futebol, de vôlei, seja lá o que for. É exatamente isso. No processo de coaching, lembra daquela, então, que é uma ferramenta de treinamento, não é isso? Nós temos duas pessoas, efetivamente, que estarão participando desse processo. O coach, que é o treinador, e o coachee, que é o treinado, ok? Nesse primeiro momento, então, olha só, eu disse que nós teremos aqui o Nando, não é isso? O coach Nando. O coach será o treinador, ele será o treinador. E tenho certeza que quando ele se apresentar aqui e falar para você que a partir desse momento ele é o seu treinador, você vai olhar para ele e vai colocar sobre ele essa figura de treinador. Eu tenho certeza que os resultados serão alcançados. Além disso, coach, o treinado. Você, nesse caso. Não é você que está aí me assistindo? Muito bem. Você, nesse caso, é o coach, aquele que será treinado, ok? E aí eu pergunto, dentro desse processo, coach e coachee, você concorda que eu disse aqui que o coach Nando,
ele é advogado. E você que está aí, lembrando que esse nosso curso, olha só, ele é focado para a área jurídica, não necessariamente advogados, isso tem que ficar muito claro, hein? Jurídico, vale para você que é promotor, para você que é delegado de polícia, para você que é diretor jurídico, assessor jurídico, consultor jurídico, você que tem envolvimento com a área jurídica completamente, né? Em todos os segmentos. Ou seja, qualquer uma das profissões forenses, você se encaixa nessa profissão forense, você então é o público-alvo do nosso curso. Porque você será conhecido como, a partir desse momento, o coach. Ok? Gente, deixa eu só entender e explicar uma coisa aqui para vocês. Dentro do processo de coaching, o coaching ele deve ser, via de regra, um processo individualizado, ok? Isso tem que ficar muito claro. Neste curso, a nossa intenção é de apresentar para vocês o coaching, demonstrar como o coaching efetivamente pode fazer a diferença no rendimento, vamos falar assim, da sua profissão e como você pode utilizar o coaching como ferramenta para chegar, então, no tão sonhado sucesso, que é a otimização, então, dos resultados, ok? Olha só. Por que os advogados precisam do coaching? É a pergunta. Por que você acha? Por que advogado precisa do coaching? De treinamento. Sabe por quê? Olha só. Você se lembra do primeiro ano da faculdade? Quando você entrou na faculdade? Lembra disso? Faz tempo, né? Isso. Mas você lembra? Lembra. Quando você saiu da sua casa para fazer a matrícula na faculdade, você saiu com uma grande certeza. Qual era essa grande certeza? Que você seria o quê? Ministro do STF, não é mesmo? Lembra disso? Saiu de casa dizendo, bom, eu vou lá fazer a minha matrícula e serei o quê? Ministro do STF. Maravilha! Não é isso? Normalmente você foi o delegado de polícia, ou seja, você colocou lá uma carreira, não é mesmo? Muito bem. E aí chegou lá, começou a cursar direito. Maravilha. O que você teve praticamente os 5 anos de direito? Os 5 anos da faculdade. Você teve qual matéria, via de regra? Processo, sim ou não? No primeiro ano, que é a matéria que se repete nos 5 anos. Processo civil, processo penal, processo trabalho. Sim ou não? Sim ou não? Muito bem. Ou seja, durante 5 anos, você foi treinado, sabia? Você foi coach durante 5 anos. E os professores, você considerou que eles eram seus coaches ou não? Eram seus coaches ou não? Eram. E olha só, esse é um dos erros. Eu estava te conduzindo para você pensar exatamente assim. Olha só, gente, num processo de coaching, não é uma aula. A relação de coaching, ou a ferramenta, ela se apresenta na sua instrumentalização, não como a relação professor e aluno. Nada disso. Porque aqui, seja o Nando, seja eu, ninguém aqui está para ensinar nada para você. A nossa intenção aqui é demonstrar para você que através de mudança de alguns pensamentos ou da forma de analisar algumas circunstâncias da sua vida, você consiga, sozinho, você chegando às suas conclusões de que aspectos ou questões que se apresentem na sua vida pessoal e profissional possam mudar para melhor ou não para melhor, mas você tem que chegar nos seus objetivos, que devem ser sempre muito bem escolhidos, muito bem traçados, muito bem sedimentados como objetivo. Porque se você não tiver esses objetivos, de nada adianta, hein? Olha só. Voltando lá, 5 anos então da faculdade, você fez coaching, sim ou não? Não, muito bem. A partir do momento que você era treinado, e treinado no sentido de aula, ok? O coaching não é aula, tem que ficar muito claro isso, ok? É um processo de desenvolvimento pessoal. Tá entendendo isso? Na faculdade, você era condicionado, e é aí que eu quero chegar. Você não era treinado, você era condicionado. Os professores passavam uma técnica para você e te davam a condição de você exercitar aquela técnica. Ou não é isso, um processo judicial, quando você ingressa, você não está exercitando, você tem condição, você está condicionado a exercitar
aquele ato jurídico, ou você tem conhecimento para isso. Então você é condicionado a fazer aquilo. E é exatamente por isso que o advogado precisa do coaching, precisa do treinamento. Sabe por quê? Porque nós fomos condicionados, mas não treinados para algumas outras áreas que podem muito bem vir a complementar a advocacia. O grande problema é que a advocacia tradicional entende que basta que eu seja condicionado, basta que eu tenha o meu conhecimento teórico, meu conhecimento jurídico, e isso é suficiente, então, para que eu tenha êxito, sucesso na minha profissão. Você acha que é isso? O que diferencia você de um grande jurista? Você que está aí me assistindo. Qual é a diferença entre você e aquele advogado de renome que muitas vezes cobra 100, 200 mil reais para fazer um parecer de 100 folhas? Qual é a diferença? Você deve estar pensando, a experiência. Muito bem. Olha só, quando você fala de experiência, você não está falando de treinamento? Você não acha que o treinamento ele decorre também das experiências de vida de cada um? Sim ou não? Quando você já vivenciou uma situação, você se sente o quê? Treinado. Você se sente o quê? Capaz. E percebe que muitas vezes você, advogado, se sente incapaz. E não é porque você não tem a capacidade. É porque aquela situação se apresenta tão nova para você que você fala, puxa vida, mas eu nunca passei por isso. E aí surge o quê? A insegurança. Os objetivos do advogado, muitas vezes, eles não são alcançados porque ele não está treinado, inclusive para a insegurança. Eu tenho certeza que a partir do nosso curso, você não se sentirá mais inseguro. Acredita nisso? Sim ou não? Tem esse objetivo, então, de não se sentir mais inseguro? Sim ou não? Responda aí, sim ou não? Muito bem, sim. Olha só, eu falei, o pessoal da sua casa aí vai achar que você está ficando louco, viu? Se você está fazendo o curso na empresa, o pessoal também vai achar que você está ficando louco. Porque eu quero que você responda as minhas perguntas. Combinado? Sim ou não? Sei. Eu estou ficando um pouco velho, né? Mas eu tenho certeza que você não é tão velho. Você lembra daquela época que o Silvio Santos fazia um programa onde colocava a criança numa cabine, colocava música no ouvido da criança, e quando acendia a luz, ela tinha que responder, sim! Não, é mais ou menos o que eu quero que você faça aí, ok? Quando eu perguntar sim ou não, você responde, porque senão fica algo que não é interativo. Lembra que eu falei da interatividade? Atividade aqui e atividade aí. Ô professor, mas você deve estar ficando meio louco, né? Aqui eu não consigo, então vai. Combinado? Muito bem. Advogado, você entendeu por que você precisa do coaching? Porque você não aprendeu a entender que outras ferramentas que não a jurídica também sejam aí seja efetivamente aquela que vai fazer toda a diferença no mercado de trabalho ou então na sua vida pessoal. Já percebeu que algumas pessoas na sociedade consideram o advogado, via de regra, né? Aquela pessoa é advogado, é advogada. E aí aquela pessoa, né, que está olhando, fala, nossa, tem o nariz arrebitado. Tem um ar de superioridade. Já viu isso? Já aconteceu com você? Ou você tem colegas assim, sim ou não? Que você olha para aquela pessoa e fala, nossa, ela tem, né, um ar de superioridade. Isso é um fator relevante a se analisar no advogado, viu? O advogado, muitas vezes, ele tem essa tendência, exatamente por ser chamado de doutor. Não é doutor? Sim ou não? O advogado não é chamado por usos e costumes de doutor, e você percebe que muitas vezes a nomenclatura doutor, e eu tenho certeza que quando você se formou, passou na OAB e começou a advogar, você se sentia inflado quando alguém chamava doutor e doutora, sim ou não? Seja verdadeiro. Sentia um empoderamento da nomenclatura doutor, sim ou não? Sentia, né? Muito bem. Isso é natural. Agora, o fato de eu ser considerado, entre aspas, um doutor, uma doutora, ou seja, o fato de você ser advogado te coloca num patamar diferenciado na sociedade, sim ou não? Você acha que você está diferenciado na sociedade, sim ou não? Está sim, Gi. Está sim, gente. Você está, com certeza. Sabe por quê? Porque você tem uma função social enquanto advogado.
Lembra lá que quando a gente estava estudando, né, e efetivamente trabalhando, ou exercendo aí a advocacia, a gente sempre fala lá do artigo 133 da Constituição Federal, que sempre está na nossa boca, né? O advogado é indispensável à administração da justiça. E isso sobe a cabeça, viu? Sobe. E muitas vezes isso acaba gerando reflexos que você fala, puxa vida, mas aquele advogado está tendo um posicionamento que não era o de se esperar enquanto função social, enquanto advogado com uma intenção própria e típica colocada na sociedade. Isso fica para a nossa reflexão, ok? Você chegou à conclusão, enquanto advogado, você precisa ter conhecimento de outras áreas não jurídicas para que isso possa potencializar os seus resultados, sim ou não? Chegou a essa conclusão? Você chegou? Muito bem, vamos caminhar então. 10 qualidades de um coach. Ou seja, a pessoa que servirá de treinador, ok? Qual é a qualidade que ela precisa ter? Olha só, eu quero te contar aqui um segredo. Você sabe que depois que eu até... Acho que você já conhece o meu livro, né? Eu tenho um livro escrito Coach para Advocacia. Conhece ele? Uma mudança estratégica para a sua carreira. Esse livro, quando eu comecei a escrevê-lo, eu comecei a analisar o coach e cheguei a uma conclusão. Segredo, hein? Sabe quem era o meu coach? O meu tio, que não tinha faculdade. Pois é, o meu tio. Né? Eu perdi os pais cedo, né? E meu tio acabou sendo, então, aquele que foi o responsável, então, pela minha condução na minha juventude, a minha educação, vamos falar assim. E o meu tio, eu descobri que ele era o meu coach. Porque em tudo que era decisão na minha vida, ele estava presente. Em tudo aquilo que eu tinha como objetivo, momento de tratar objetivos na minha vida, ele estava presente. Só que olha só, o que eu quero dizer para você, que coach muitas vezes é necessário que ele tenha conhecimento, mas existem pessoas que são coaches natos. Mesmo sem o conhecimento técnico, um curso de coaching. Isso. Ele acaba sendo aquela pessoa, eu duvido que não tenha alguém na sua família ou seu amigo, que sempre que você vai tomar uma decisão, ele chega, você conversa com ele e ele fala, mas você já pensou direito nesse aspecto? Já pensou naquele outro aspecto? Já pensou nisso? Já pensou naquilo? Sim ou não? Pessoas que te levam a pensar, não te dão a resposta, mas fazem com que você pense em alguns detalhes ou em alguns requisitos que outrora você não tinha pensado. Conhece alguém assim? Tem alguém assim? Muito bem. É óbvio que esse coach, né, esse treinador, por mais que ele não saiba que ele é um coach, ok? Mas ele se apresenta dentro desse processo seu, particular, como coach. É óbvio que se ele tivesse um conhecimento técnico, isso seria essencial, seria sensacional. Faria com que você já estivesse dentro de um processo de coaching há muito tempo. Mas isso não é verdade, né? Aquela pessoa a quem você se socorre, ele pode muito bem, às vezes, ser considerado o quê? Uma pessoa que vai te dar o quê? Um conselho, ou seja, um aconselhador, não é isso? Ele sempre vai te dar conselhos. Já imaginou se esses conselhos pudessem ser recheados de técnica? Muito bem. É assim que eu gostaria que você enxergasse o nosso colega, o nosso coach particular aqui. Sabe como é que ele é conhecido aí na internet? O Nando, que eu falei. Doutor Coaching. Pois é assim que eu quero que você enxergue ele. O Doutor Coaching, né? Tem vários doutores por aí na televisão. Aqui nós temos o nosso Doutor Coach, que é quem? O coach Nando Moreno, ok? Então eu quero que você enxergue nele esse aconselhador que pode fazer com que o conhecimento técnico dele faça com que você se desenvolva, beleza? E quais são, então, as 10 qualidades que um coach, e eu posso te garantir, o nosso coach, o nosso Dr. Coaching tem esses 10. Eu já olhei, viu? Já analisei. Não significa que ele deva ter os 10, ok? O seu coach, ele não obrigatoriamente deve reunir todos, mas vários desses itens, várias dessas qualidades devem ficar, sim, evidenciados no coach, ou seja, no treinador, beleza? Quais são? Olha só. Primeira pergunta. Demonstro de maneira clara e objetiva meus valores morais e minha competência como líder? O seu coach faz isso? Ele demonstra de maneira clara e objetiva os valores morais e a competência como líder? No ambiente de trabalho, apresenta conquistas sólidas e acima da média? Tem que olhar. Né? Aquela pessoa que vai me treinar. Imagine só.
Imagine que nós sejamos, então, a seleção brasileira de futebol, ok? Isso, agora, né? Acabou de mudar o treinador, sim ou não? Quem é o novo treinador? O curso é novinho, viu? Ó, você que está achando que é curso gravado há muito tempo, sabe quem é o novo treinador da seleção brasileira de futebol? O Tite, viu? Para você ver que é fresquinho, que é quentinho, viu? Não é que coisa gravada lá para trás, não. O Tite é o novo treinador da seleção brasileira de futebol, é ou não é? Muito bem. Por que é que o Tite foi chamado para treinar a seleção brasileira de futebol? Porque ele é melhor que o outro. Ou apresenta resultados acima da média, acima que o do outro, sim ou não? Pois é exatamente por isso. Então o seu coach, ele tem que ter um resultado, no mínimo que seja melhor que o seu, porque senão o que adianta? Não é mesmo? Entendeu isso? Muito bem. Sou capaz de usar uma grande variedade de técnicas para atingir os meus objetivos? Ou seja, o seu coach, ele tem conhecimento e técnica para poder fazer com que você chegue efetivamente nos objetivos que serão traçados por você? Estabeleço padrões elevados para mim mesmo? Ou seja, é uma pessoa que é diferenciada aí no mercado de trabalho, sim ou não? Estou continuamente renovando meus conhecimentos e minha área de atuação? É uma pessoa que está estagnada, que já sabe tudo? Não, veja bem, eu já cheguei num patamar que eu não preciso de mais nada. Será que esse é o melhor coach para você? Sou capaz de ouvir e de me comunicar com os outros de maneira eficiente? Como é que é a comunicação entre esse coach e você? Olha só, comunicação é transformar uma mensagem em algo comum, sim ou não? E aqui eu quero só trazer um paralelo, hein? Para existir comunicação, nós temos aqui, neste momento, está existindo comunicação entre eu e você? Sim ou não? Está. Neste momento eu sou o quê? O emissor. E você é quem? O receptor. E a mensagem que está saindo daqui está chegando aí, sim ou não? Eu espero que sim, né? Diga que sim, por favor, né? Faça assim, isso. Sim, muito bem. Olha só, para existir essa comunicação, aquela mensagem que sai daqui tem que chegar aí de forma eficiente, ok? Deixa eu fazer uma pergunta. Existe diferença entre eficácia e eficiência? Aí está escrito eficiente, ó, de maneira eficiente. Pergunto, existe diferença entre eficácia e eficiência? Existe. O que é eficácia? Eficácia é saber fazer, atingir o objetivo. Eficiência é saber fazer melhor. É atingir o objetivo, só que com uma qualidade superior. Seja uma qualidade de tempo, de qualidade, não importa, mas algo que seja superior. Aí sim será considerado eficiente. Ou seja, a comunicação entre o coach e você deve ser uma comunicação eficiente, superior. Maravilha? Sou capaz de me colocar no lugar do outro e de entender sua visão? Ou seja, o seu coach, ele consegue se colocar no seu lugar? Ele consegue ter uma visão, ele se despir dessa posição dele, conseguir efetivamente entender a sua angústia, os seus objetivos, a entender a situação profissional e pessoal que você está passando? Ele consegue fazer isso? Ou se mantém numa posição, num patamar elevado, onde você acaba sendo o quê? Aquela pessoa que não tem conhecimento nenhum, né? Acaba sendo aquele que está nas trevas, e ele, no alto do seu conhecimento, faz com que o neófito venha à luz. É isso? Não, não é esse o papel do coach, ok? Gosto de ajudar os outros. O coach, efetivamente, ele tem que gostar de trazer auxílio para o outro, senão, já viu, né? Tenho sensibilidade para perceber as necessidades do outro? Olha só, a percepção é algo fora do comum, viu? Eu tenho certeza que você tem um familiar ou um amigo. Aquele, sabe que você olha para ele, e aí ele olha para você. Não é que rola um clima não, viu? É isso. Você olha para ele olha para você, e você já sabe o que ele está pensando. Já conhece pessoas que você tem essa sintonia? Coach e coachee tem que ter essa sintonia. Se o seu coach não tem essa sintonia com você, querido, tenha certeza que esse processo de coaching, dessa ferramenta de desenvolvimento pessoal,
vai ficar prejudicada, ok? Costumo fazer julgamentos corretos, ou seja, eu tenho a capacidade de olhar para a situação que você está vivendo enquanto coach e consigo efetivamente verificar o que é que eu identifico em você. O que é? Eu tenho essa capacidade, sim ou não? Muito bem. Analisei isso. Cheguei à conclusão que aquela pessoa é efetivamente o coach que eu procuro. Ok? Não preciso, já falei, não preciso ter todos os requisitos. Eu preciso ter alguns requisitos. Aquele que você considere efetivamente o mais interessante ou mais necessário. Tenha certeza, você sente. É impressionante. Você sente. Lembra da percepção? Você também terá a percepção e vai sentir que aquela pessoa efetivamente é a pessoa preparada para ser o seu coach, para ser o seu treinador. Ok? Muito bem. Além disso, verifiquei então se é o coach que eu posso ou não, ou se eu espero não que ele seja o meu coach, o meu treinador. Vem, eu estou efetivamente preparado para ser um coach? Um treinado? Eu estou preparado ou não? Pode ser que você não esteja preparado para o coaching, viu? Mas como assim? Quer dizer que eu vou fazer o curso aqui e eu não estou preparado para ser um coach, um treinado? Sim, olha só, se nós chegarmos lá no final do nosso curso e você chegar à conclusão que ainda não é o seu momento, nós atingimos então o nosso objetivo. Ué, professor, o que o senhor está falando? Você está me falando que eu vou chegar lá no final do curso e eu vou chegar à conclusão que não é o meu momento de participar ou de aplicar uma ferramenta de coaching na minha vida pessoal e profissional, e você vai falar que nós alcançamos o nosso objetivo? Sim. Sabe por quê? Porque o principal objetivo dentro de um processo de coaching é que exista efetiva o quê? Efetiva troca, e dessa troca você chegue às suas conclusões e você alcance os seus objetivos. Só que para alcançar o objetivo, você tem que entender que esse objetivo tem que ser um objetivo possível de ser alcançado. Tem que ser um objetivo que você efetivamente queira alcançá-lo. E pode ser que você ainda não esteja preparado pessoalmente ou profissionalmente para alcançar ainda aquele voo tão sonhado que é o seu objetivo. Consegue entender isso? Maravilha. Olha só as perguntas que você tem que fazer para você. E depois aqui, o nosso Dr. Coaching vem aqui responder de forma prática como é que você tem que responder essa pergunta aqui, hein? Ok? Ele vai te conduzir aí nessa resposta. Olha só, vai pensando aí que depois ele vai voltar aqui, hein? Ó, eu, de fato, acredito que o processo de coaching trará alguma mudança para o meu crescimento pessoal e profissional? Está claro para mim que nessa relação devo me portar de maneira ativa, trocando experiências e não apenas ser um aluno? Olha, lembra que eu falei, né, que não é aula, hein? Ok? Eu acredito honestamente que posso melhorar minha postura e minhas atitudes? Posso e quero dedicar tempo para manter um relacionamento de coaching? Isso é uma pergunta. Tenho de fato tempo disponível para o coaching? Estou com a mente aberta em relação a mim mesmo e ao meu coach? Seria capaz de conversar de maneira honesta com o meu coach? Você percebe que de algumas perguntas a gente está tirando confiança, né? O meu interesse em me empenhar pelo meu próprio crescimento e amadurecimento é sincero? Você tem sido sincero com você mesmo? Seria capaz de manter o compromisso e entusiasmo pela prática ao longo de um ano? Quais as metas que o escritório quer atingir a pequeno, médio e longo prazo? Qual a necessidade de crescimento do escritório? Quanto de recurso financeiro disponho para investimento em marketing? E qual a sua real necessidade? O marketing. Quanto de recurso financeiro disponho para investimento em máquinas e equipamentos? Se sente confortável para a sua posição atual? Tá bom? Tá tranquilo? Eu não vou emendar com tá favorável, isso é só uma pergunta. Tá tranquilo? O número de demandas satisfazem as suas necessidades como profissional? Sim ou não? Penso que essas perguntas, efetivamente, e está no material, viu? Sabe material? Eu não sei onde você colocou material, mas a gente sabe que aqui na plataforma você pode abrir o material. Não sei se você colocou aqui do lado, ali, aqui em cima ou aqui embaixo.
onde você colocou o material aí, vai acompanhando as nossas perguntas e vai anotando as suas respostas. Sabe por quê? Daqui a pouco vem aí o nosso doutor coaching e ele vai efetivamente, cada uma das perguntas ele vai demonstrar para você o que ele espera que seja, na realidade, a sua resposta, para que alcancemos juntos o nosso resultado, ok? Além disso, investe em programa de treinamento e desenvolvimento da sua carreira. Você tem feito isso? Você julga satisfatório e confortável o ambiente físico em que trabalha? Consegue trabalhar com os prazos com antecedência ou somente no limite? Essa questão de prazo é fora do comum para advogado, né? Mensura os resultados das demandas com planilhas ou outros métodos? Tem usado planilha? Vamos ver aí o que ele vai falar, se é necessário ou não. Desenvolve outras atividades junto com a advocacia? É advogado, é professor, é advogado, também é contador, é advogado e corretor de imóveis, é advogado e o que mais? Dono de imobiliário. Esse eu vou fingir que nem estou falando, né? Porque a gente lembra que é infração ética, né? Mas tudo bem. Mas, ou seja, estou dividindo a advocacia com a área empresarial? Está satisfeito com o retorno financeiro? Quando falou em dinheiro, aí sim, né? Começou já agora a mexer no bolso, já, opa, estou satisfeito ou não? Prioriza mais a vida profissional ou a vida pessoal? Essas são algumas perguntas que eu tenho certeza que aos poucos você vai respondendo e que nós vamos efetivamente chegar à nossa conclusão. E dessa conclusão, você tirará algumas conclusões que com certeza o professor, o coach, né, o nosso doutor coaching, ele vai aqui fazer análise das suas respostas, ok? Está disponível para desenvolver outras atividades ou ramos do direito? Seleciona suas demandas de acordo com o valor ou com a área de interesse? Busca verdadeiramente uma mudança quando não está satisfeito com algo na vida pessoal, profissional? Tem feito isso? Responda essas perguntas e nós, daqui a pouquinho, voltamos para analisar com o nosso doutor coaching, com o nosso coach Nando Moreno, nós vamos analisar cada uma dessas perguntas. E aí eu vou conseguir entender, puxa, mas nessa resposta, o que é que eles esperam da minha, ou melhor, nessa questão, nessa pergunta, o que eles esperam que seja a minha resposta? E com certeza, sabe qual será a nossa resposta para essa sua indagação? Responda francamente. Daqui a pouquinho nós voltamos com o nosso coaching, doutor coaching, Nando Moreno. Até mais!